Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Essa semana a gente vai ter alguns vídeos aqui no Drica Ribas. A família viajou, né? Eu tive que ficar em Viena por conta de compromissos. Então eu vou aproveitar a paz e a tranquilidade para treinar um pouco e comentar com vocês alguns assuntos que eu acho que são interessantes, né? Que são cotidianos. Vamos lá. O vídeo de hoje é Amazônia Pra Que Te Quero e inclusive a gente está gravando, deixa eu começar aqui, a gente vai gravar também o podcast, peraí, deixa eu só aqui, tô com um gravadorzinho na mão, o podcast Drica Ribas, e a gente vai gravar junto, no caso YouTube, podcast e Facebook. Vamos lá, eu gostaria de fazer essa análise em 3 pontos. O primeiro ponto é a perspectiva europeia, no caso, perspectiva europeia do centro-norte da Europa, tá? Porque existe uma diferença bem grande entre o norte e o sul da Europa também, que é a conscientização do meio ambiente, uma política de preservação do meio ambiente. Por exemplo, a cidade de Viena, parte do seu aquecimento vem da queima do lixo, por exemplo. Existe a questão da divisão do lixo, né? O lixo, por exemplo, o lixo orgânico, do papel e do vidro. Inclusive o vidro se divide, do vidro escuro do vidro claro. Existe também que é mais ou menos novo, que é os containers onde você pode, chama-se de biotônico, onde você pode jogar as suas plantas, as plantas que morreram, por exemplo, você joga no biotônico. E aí vai. Existe também uma discussão, né, inclusive que vai ter eleições agora para o mês de setembro, no fim de setembro, que é a produção de CO2, ter um imposto para evitar com que as pessoas circulem de carro no caso da cidade de Viena, no caso das grandes cidades, e usar ou o transporte público ou, por exemplo, a bicicleta. Existe também uma coisa que eles estão testando, que são os carros elétricos. Embora os carros elétricos ainda ficam um pouco... ainda tem muito o que melhorar, porque o carro elétrico tem o problema da bateria, que não tem muito tempo de durabilidade. Ou seja, o carro elétrico você chega e você literalmente carrega o seu carro, você coloca ele na tomada. Os prédios novos da cidade de Viena, muitos que já vêm com placa solar para ter uma produção de energia limpa. E também, e aí vem a parte, né, que nos interessa, que são produtos. Eu vou mostrar para você, esse aqui é um queijo, ele é um produto bio, tá aqui, ó, bio Emmentaler. Emmentaler é o tipo do queijo. O que significa isso? Significa que são produtos agrícolas produzidos dentro de um estándar biológico de preservação do meio ambiente. E aí é que a gente entra na segunda parte do comentário, que é a questão das queimadas no Brasil, que infelizmente não é culpa do governo atual, não. As queimadas sempre existiram. O erro do governo foi negar a existência do problema, negar, inclusive com a demissão, né, do diretor do INPE, e quando, vamos dizer assim, mapas e satélites mostram, né, que, vamos dizer assim, que as queimadas estão a todo vapor. Eu estava vendo vendo textos sérios vi textos sérios na internet falando que o IBAMA, por exemplo, tem um problema de não ter pessoal o suficiente para fiscalizar e multar os proprietários de terra que se utilizam da prática das queimadas. Mas isso também não justifica as palavras do presidente Bolsonaro e, mais ainda, não justifica, não ele, mas um setor, até um setor importante da direita brasileira, que nega, vamos dizer assim, fatos da realidade, estatísticas e estudos científicos que comprovam, vamos falar aí, a questão do aquecimento, já vi? E gente, vamos dizer assim, o que me assusta um pouco, gente bastante, até gente estudada, gente, vamos dizer assim, que tem um certo nível cultural, que afirma quando comprovadamente, cientificamente, isso existe. E aí gerou, né, toda essa pressão nas redes sociais. Claro que existe aí
existiu aí um oportunismo bastante grande, mas eu vou deixar a questão do oportunismo para o fim do comentário. E aí o presidente Bolsonaro se viu obrigado a fazer uma cadeia nacional e reconhecer o problema e colocar a Força Nacional para, vamos dizer assim, fiscalizar e controlar os focos de incêndio, não ali na região amazônica, mas no caso os focos de incêndio Brasil afora. Por que que isso aconteceu? Por causa do agronegócio. Porque não adianta nada, entendeu? Nós queremos ser o celeiro do mundo, literalmente, deixa eu ver se está gravando o podcast, tá? O celeiro do mundo, se nós não respeitarmos, vamos dizer a palavra respeitar, mas se não produzirmos a nossa produção agrícola, não tiver um mínimo de sustentabilidade comprovada, respeitando esses critérios, como eu mostro, o pessoal do podcast não tá vendo, mas aqui o produto bio, porque simplesmente o Brasil não vai vender esse produto, razão pela qual o presidente voltou atrás. E é muito interessante, e isso é interessante observar também no acordo, né? Eu vou falar pré-acordo ainda, né? Do Mercosul com a União Europeia. Eu falo pré-acordo porque ele ainda vai ter que ser ratificado nos parlamentos dos países membros, no caso 27. Bom, não sabemos se a Grã-Bretanha vai continuar ou não, mas vai ter que ser ratificado. E com certeza absoluta, esse ponto da sustentabilidade, da produção de produtos agrícolas respeitando o meio ambiente, isso vai ser um pré-requisito fundamental para que esse acordo saia do papel. E é interessante, aí vou entrar na parte do oportunismo, é o do presidente Emmanuel Macron, que tem problemas internos bastante complicados, né? Ele sabe, se eu já havia comentado aqui com vocês, as eleições do Parlamento Europeu, no caso para ele foi muito ruim o resultado. Tem outra situação também, que é os agricultores franceses que não querem, né, concorrência com os produtos agrícolas, não falo brasileiros, né, ou argentinos também, no caso do Mercosul. Então, oportunismo seguramente é. Existe oportunismo também das celebridades e pseudo-celebridades, a galera que de repente virou ambientalista da noite pro dia. Eu achei assim incrível. É interessante também, né? Porque acaba que o tema ele vem e a pessoa aprende alguma coisa, até que acaba não sendo totalmente inútil. E claro, o oportunismo no Brasil aí, no caso da oposição, né? E não só foi a oposição, vamos ser sinceros, nem somente a oposição que vamos dizer assim, criticou o governo brasileiro. Mas desculpa, não somente o governo brasileiro não somente os brasileiros que questionaram. Então todo esse conjunto fez o governo voltar atrás. Por quê? Porque a imagem do Brasil ela ficou muito arranhada. E vai ter que correr atrás do prejuízo. E a única maneira é realmente tomando medidas efetivas contra as queimadas nesse momento, mas também mais para frente para dar, vamos dizer assim, dar um apoio importante ao agronegócio no Brasil, porque senão vamos produzir e ninguém vai querer comprar. Isso é importante. E por fim, para concluir essa análise, pelo menos aqui no centro-norte da Europa, quando se fala de Amazônia, se fala do Brasil, se fala diretamente da Amazônia. O povo gosta. Não falam assim, tipo assim, não questionando a soberania do Brasil, não querendo tirar a Amazônia ou qualquer coisa do gênero, mas porque as pessoas, principalmente os germanófonos, têm um carinho, gostam muito da natureza. Então é uma pena, entendeu? Que o governo nesse momento se apegue só à birrinha ou briguinha ideológica, nesse fla-flu ideológico que a gente está vivendo atualmente na nossa política e perdemos a oportunidade de criar uma imagem bacana e saber utilizar a Amazônia e a questão do meio ambiente de uma forma positiva para todos, tá? Não só
para um setor da sociedade, ou para a esquerda ou para a direita, ou seja lá o que for, mas para todos nós brasileiros. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado nessa linha de raciocínio que eu apresentei aqui para vocês. Me desculpa aí a voz, eu tô com a minha rinite meio nervosa nos últimos tempos. E eu encerro por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar um joinha e compartilhar nas redes sociais. Aproveito também para encerrar o podcast Drica Ribas e a gente se vê numa próxima conversa aqui no blog da Drica Ribas. Fui!